Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudev, Gurudeva, Gurudev, Jaya Gurudev. Então vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos no Madhya Lila, capítulo 16, intitulado A Tentativa do Senhor de ir para Vrindavana. Vamos ler a partir do verso... A partir do 265. Tá. A partir do verso 265. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler diretamente a tradução, tá? Após falar-lhes dessa maneira, despedi-me deles. Enquanto eu partia, Sanatana disse-me: quando se está indo para Vrindavana, não é apropriado que alguém seja seguido por uma multidão de milhares de pessoas.
Só um minutinho. Você é Chaitanya Mahaprabhu? Sim. Chaitanya Mahaprabhu está falando. Ok, então esse aqui é Chaitanya Mahaprabhu falando, porque aqui descreve, né, o encontro de Rupa e Sanatana com Shri Chaitanya Mahaprabhu na cidade de Ramakeli. Né? Rupa e Sanatana ainda estavam, eles não tinham esse nome, né? Eles estavam em Ramakeli ainda sob ajudando a administrar no governo de Hussein Sahar. E então Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente foi até Ramakeli para se encontrar com Dabika Shakaramarika, naquele entonces, esse era o nome deles, né? E aqui, não é isso mesmo? Então aqui eles foram iniciados por Chaitanya Mahaprabhu. Só que quando Chaitanya Mahaprabhu estava indo para Vrindavana, porque esse era o propósito dele, milhares de pessoas estavam o seguindo. Então, por favor, esse incenso aqui pode ser. Então, o rei, né, o governante, o muçulmano, ele soube que uma multidão muito grande estava seguindo Chaitanya Mahaprabhu. Então ele ficou muito curioso, ficou querendo saber quem é essa pessoa e perguntou até a alguns devotos. Então Sanatana Goswami aconselhou Chaitanya Mahaprabhu a não ir para Vrindavana com tantas pessoas, né? Porque o governante, como ele era um muçulmano, um comedor de carne e tudo, ele não deveria confiar, né, no case. Então, aqui Chaitanya Mahaprabhu está falando isso, né? Quando se está indo para Vrindavana, não é apropriado que alguém seja seguido por uma multidão de milhares de pessoas. Isso já foi em virtude do que Sanatana Goswami falou para Chaitanya Mahaprabhu. Porque Vrindavana é um lugar muito simples, um lugar muito... um lugar sagrado. Então não convia uma pessoa aí com tantos seguidores, porque iria transformar o local. Então vamos continuar. Apesar de ter ouvido isto, não prestei nenhuma atenção. Entretanto, de amanhã fui ao local chamado Kanai Natashala. Verso 268. No entanto, à noite ponderei as palavras de Sanatana. Verso 269. Concluí que Sanatana falara muito bem. Por certo que eu estava sendo seguido por uma grande multidão, e ao verem tantos homens, os circunstantes não hesitariam em censurar-me, dizendo: lá está outro impostor. 270. Então, comecei a analisar que Vrindavana é um lugar muito solitário, é inconquistável e de difícil acesso. Por isso decidi ir para lá sozinho, ou no máximo, levar apenas uma pessoa comigo. 271. Madhavendra Puri foi sozinho para Vrindavana, e Krishna, sob o pretexto de dar-lhe leite, concedeu-lhe uma audiência. 272. Aí compreendi que estava indo para Vrindavana como um mágico com o seu espetáculo, o que não era nada bom. Ninguém deve ir para Vrindavana acompanhado de tantos homens. 273. Por isso,
resolvi ir sozinho, ou no máximo com um servo. Dessa maneira, minha jornada a Vrindavana seria muito bela. 274. Pensei, ao invés de ir para Vrindavana sozinho, estou indo acompanhado de soldados e do bater de tambores. 275. Por isso eu disse, que vergonha a minha, e ficando muito perturbado, voltei para as margens do Ganges. 276. Deixando todos os devotos lá, trouxe somente 5 ou 6 pessoas comigo. 277. Desse modo, espero que todos vós vos agradeis de mim e me deis bons conselhos. Dizei-me que devo fazer para ir a Vrindavana sem nenhum obstáculo. 278. Deixei Garadhara Pandita aqui e ele ficou muito triste. Por essa razão, vi-me impossibilitado de ir a Vrindavana. 279. Sentindo-se animado por causa das palavras de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Garadhara Pandita mergulhou em amor estático. Segurando imediatamente os pés de lótus do Senhor, pôs-se a falar com grande humildade. 280. Garadhara Pandita disse, onde quer que estejas, aí é Vrindavana, bem como o rio de Yamuna, o rio Ganges e todos os demais lugares de peregrinação. 281. Embora qualquer lugar onde permaneças seja Vrindavana, não obstante, vais a Vrindavana com o único propósito de ensinar as pessoas. De outro modo, fazes o que bem entendes. Então vamos a um significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Não era essencial que Shri Chaitanya Mahaprabhu fosse a Vrindavana, pois qualquer lugar onde ele ficasse, imediatamente convertia-se em Vrindavana. Deveras, também sentia-se imediatamente a presença do rio Ganges, do rio de Yamuna e de todos os demais lugares de peregrinação. Ao dançar no Ratha Yatra, o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu também expressou isso. Naquela ocasião, ele disse que sua própria mente era Vrindavana. Moramana Vrindavana. Como sua mente era Vrindavana, todos os passatempos de Radha e Krishna se desenrolavam dentro dela. Entendem? Quer dizer, dentro dele. Apesar disso, só para ensinar as pessoas, ele visitou Bhauma Vrindavana, a Vrindavana Dama deste mundo material. Desse modo, o Senhor, através de seu exemplo, deixou claro que todos devem visitar Vrindavana Dama, que é um lugar muito sagrado. Os materialistas consideram Vrindavana Dama uma cidade suja, pois lá proliferam macacos e cães, e, às margens do Yamuna, prevalecem detritos. Já faz algum tempo que um materialista perguntou-me, por que o senhor mora em Vrindavana? Por que, na sua velhice, o senhor resolveu viver num lugar tão sujo? A tal pessoa é vedada a compreensão de que Vrindavana Dama é sempre uma representação da Vrindavana Dhamma original. Logo, Vrindavana Dhamma é tão adorável quanto o Senhor Krishna. Aradyo Bhagavam Vrajesha Tanayastadhama Vrindavanam. Segundo a filosofia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Krishna e sua morada Vrindavana são igualmente adoráveis.
Às vezes os materialistas, que não têm nenhuma visão espiritual, visitam Vrindavana como turistas. Quem vai a Vrindavana munido dessa percepção materialista não recebe nenhum benefício espiritual. Tal pessoa carece da convicção de que Krishna e Vrindavana são idênticos. Sendo idênticos, Vrindavana é tão adorável quanto o Senhor Krishna. A visão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Moramana Vrindavana, é diferente daquela de um materialista convencional. No festival de Ratha Yatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu, absorto no êxtase de Srimati Radharani, arrastou o Senhor Krishna de volta para Vrindavana Dhama. Sri Chaitanya Mahaprabhu comenta isso nos versos cujo início é Arushtyate, Madhya 13.136. O Srimad Bhagavatam afirma, 10.84.13, Jasyatma buddhi kunape tridhatuke, Shwadhi kalatri dishu bhauma ijadhi, Yathita buddhi salite na kahichit, Janeshu abhigeshu sa eva gokaraha. O ser humano que confunde o seu eu com um corpo feito de 3 elementos, que considera os subprodutos do corpo como seus parentes, que cultiva a terra natal como algo adorável e que, ao visitar os lugares de peregrinação, o faz com o único propósito de banhar-se ali, deixando de se associar com homens de conhecimento transcendental, deve ser equiparado a um asno ou a uma vaca. Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente renovou Vrindavana Dhama e a seus discípulos principais, Rupa e Sanatana, e deixou instruções de que a desenvolvessem e abrissem-na de modo a atrair a visão espiritual de todos. Atualmente existem cerca de 5.000 templos em Vrindavana, e mesmo assim nossa sociedade, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, está construindo um templo colossal e esplendoroso, onde se faça a adoração ao Senhor Balarama, a Radha e Krishna e a Guru Gauranga. Como em Vrindavana não há nenhum templo de destaque para adoração a Krishna e Balarama, estamos tentando erigir um, e assim atrair o povo a Krishna e Balarama, ou Nitai Gaurachandra. Brajendra Nandana Jai Sati Sutta Hoila Sei. Narottam Das Thakur afirma que Balarama e o filho de Maharaja Nanda apareceram como Gaura Nitai. Para propagar este princípio fundamental, estamos estabelecendo um templo de Krishna e Balarama para divulgar ao mundo que não há diferença entre a adoração de Gaura Nitai e a adoração a Krishna e Balarama. Embora seja muito difícil o acesso aos passatempos de Radha e Krishna, a maioria dos devotos de Vrindavana sentem-se atraída à lila de Radha e Krishna. Todavia, como Nitai e Gaurachandra são encarnações diretas de Balarama e Krishna, podemos entrar em contato direto com o Senhor Balarama e com o Senhor Krishna, através de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Quem é muito avançado em consciência de Krishna pode penetrar nos passatempos de Radha e Krishna por meio da misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Disse que Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayanya. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é uma combinação de Radha e Krishna. Às vezes, alguns materialistas, esquecidos dos passatempos de Radha e Krishna, de Krishna e Balarama, vão a Vrindavana e, aceitando as amenidades espirituais proporcionadas por esta terra,
dedicam-se a atividades materiais, o que vai de encontro aos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os Prakrita Sahajas alegam ser Vrajavasis ou Dhamavasis, apesar de se envolverem principalmente em gozo dos sentidos, enredando-se cada vez mais no estilo de vida materialista. Os devotos puros e totalmente rendidos à consciência de Krishna condenam essas atividades. Os eternos Vrajavasis, tais como Swarupa Damodara, nem sequer vão a Vrindavana Dhamma. Shri Pundarika Vidyanidhi, Shri Haridas Thakur, Shri Vasa Pandita, Shivananda Sena, Shri Ramananda Roya, Shri Sikh Mahiti, Shri Madhavi Devi e Shri Gadadhara Pandita Goswami jamais visitaram Vrindavana Dhamma. Interessante, né? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur deixa claro que não há nenhuma comprovação autorizada garantindo que essas ilustres personalidades tenham visitado Vrindavana. Não obstante, verificamos que muitos não devotos, sannyasis mayavadis, prakrita sahajas, trabalhadores fruitivos, especuladores mentais e muitos outros com interesses materiais vão morar em Vrindavana. Muitas dessas pessoas vão a Vrindavana para tentar resolver seus problemas econômicos, tornando-se mendigos. Embora todos que moram em Vrindavana beneficiem-se de alguma forma, somente o devoto puro consegue apreciar a verdadeira Vrindavana. Como afirma o Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhaktivilochanena, aquele cujos olhos são purificados pode perceber que Shri Vrindavana e o planeta Goloka Vrindavana original no céu espiritual são idênticos. Shri Narottam Das Thakur, Shri Nivasa Acharya, Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj, Shri Bhagavam Das Babaji Maharaj, Srila Gorakshor Das Babaji Maharaj e mais tarde Srila Bhaktivinoda Thakur de Calcutá sempre se dedicavam a Nama Bhajan e com toda certeza viviam única e exclusivamente em Vrindavana. Nos dias de hoje, os membros do movimento Hare Krishna, espalhados por todo o mundo, vivem em cidades materialmente opulentas, tais como Londres, Nova York, Los Angeles, Paris, Moscou, Zurique, Estocolmo, Campina Grande. Contudo, contentamo-nos em seguir os passos de Srila Bhaktivinoda Thakur e outros acharyas, porque vivemos nos templos de Radha e Krishna e continuamente promovemos Harinama Sankirtana, o cantar de Hare Krishna. Então estamos sempre em Vrindavana e em nenhuma outra parte. Também estamos seguindo os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tentando construir um templo em Vrindavana que possa ser visitado por nossos discípulos de todo o mundo. Srila Prabhupada Ki Jai. Acho que está bom, né? Om Jnana-timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamini Namine Namo Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namini Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Quantos ensinamentos bonitos, né? Deixa eu só lembrar aqui uma... Mora Mana Vrindavana. Decorou, Prabhu? Mana Mora Vrindavana. Sabe o que significa isso? Sim. Ah. A minha mente é Vrindavana. É. Isso significa, assim como Krishna realiza seus passatempos transcendentais em Vrindavana, né? Quando será o dia, né, que a minha mente vai também ser esse local onde Krishna e Radharani e seus amigos vão poder realizar constantemente seus passatempos. Não é? Essa é a meta última da vida da gente. A nossa mente ser um local completamente apropriado, né? Um lugar agradável, um lugar extremamente belo para Krishna poder, pacífico, né? Para Krishna poder realizar seus passatempos. Hoje eu não sei quem realiza os passatempos em nossa mente. Quem é, Prabhu? Passatempos eternos. Não está entendendo a pergunta? Não. Então, quem a gente permite, né, que habite nossa mente? Quem a gente permite? Que tipo de pensamentos moram em nossa mente? Então, tem muitas pessoas que ocupam a sua mente, porque a mente, né, e o coração, às vezes são comparados como semelhantes, né? Então, o nosso coração, a gente entende que é o lugar mais íntimo, é o lugar mais profundo da nossa existência, é o coração, não é? É assim? A mente também. Então, nós deveríamos entregar nossa mente para Krishna. Krishna, por favor, aceite essa minha mente, né? E controle-a, e a controle, né? Não permita que essa mente se desvie para mais nada nesse mundo. Mas a gente, em geral, né, nós entregamos nossa mente a esse mundo de Maya, esse mundo material. E dessa forma, Maya é quem realiza seus passatempos na nossa mente, né? E o resultado é bem diferente. Então ficamos atraídos a esse mundo material, ficamos presos nesse mundo material. Então não é nenhum exagero tornar nossa mente Vrindavana. Não, Maharaj, está exagerando, Maharaj. Mas não é nenhum exagero. É o que há de mais desejável, né? Uma mente que flui naturalmente em direção a Krishna. Mas é isso mesmo. Entregar nossa mente a Krishna. Então isso significa que os nossos pensamentos estão em Krishna, nossos desejos estão em Krishna, todas as funções da mente estão em Krishna. E assim a gente vai estar realmente em Vrindavana. Então o Prabhupada deixa aqui muito claro que muitas vezes tem muitas pessoas que vão a Vrindavana, mas não conseguem ver Vrindavana. A verdadeira Vrindavana. Ou, como nós estudávamos, né, no Padeshamrita, é o verdadeiro Radha Kunda.
alcançar realmente Radha-kunda. Quando os grandes acharyas comentam, como Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, comentam sobre esses últimos versos do Padeshamrita, eles falam constantemente de uma aprakrita Vrindavana, uma Vrindavana oculta. Quando a gente lê sobre, de fato, o que é o Radha-kunda, a descrição que os devotos dão, Krishnadas Kaviraj, por exemplo, um livro em que ele descreve os diferentes bosques que estão às margens do Radha-kunda, cada um dedicado a uma amiga importante de Radharani. Então a gente descobre uma beleza sem igual. Algo assim inimaginável. Todos lugares preparados especialmente por cada uma delas para que Krishna possa realizar seus passatempos com Srimati Radharani. Então está muito longe de ser essa Vrindavana, não é? Que quando a gente vai, se depara com tanta sujeira, com tanta poluição de todo tipo, né? Muito diferente. Mas, aqui como o Prabhupada está explicando, citando o Bhaktisiddhanta, que muitos grandes devotos não visitaram Vrindavana, mas estavam completamente absortos, eles viviam em Vrindavana. Em suas mentes, eles viviam em Vrindavana. Devido ao seu amor por Krishna, devido à sua atração por Krishna, a sua atração pelo reino de Vrindavana, por tudo que acontece nesse lugar, atraído por tudo que acontece nesse lugar. Assim como Krishna Prasada está atraído por Londres, tudo que acontece no Sorro, né, Prabhu? Está atraído, Prabhu? Então, Prabhupada que fala das grandes cidades, né, que a gente fica atraído. Então, a gente fica atraído por coisas que acontecem nesse lugar, ou pela beleza do lugar. Então, tem gente que sonha ir para um lugar, sonha ir para outro, e assim por diante, né? Mas os devotos que vivem em Vrindavana vivem porque estão atraídos por tudo o que acontece nesse lugar. E o que acontece em Vrindavana? O que acontece de tão especial que esses devotos vivem em Vrindavana constantemente? Ali está Krishna, ali está, né, as atividades de Krishna, os amigos de Krishna, os pais de Krishna, as amigas de Krishna e seus diversos passatempos. Né? Então, só quando a gente estiver muito atraído é que a nossa mente vai estar realmente, vamos dizer, conquistada. Nós vamos conquistar plenamente nossa mente quando estivermos plenamente atraídos por esse lugar chamado Vrindavana. Mas não é essa Vrindavana daqui, não é que a gente pega um ônibus ou pega um avião. É a verdadeira Vrindavana. Porque muita gente vai a Vrindavana para desfrutar. Não é? Para se organizar economicamente, fazer negócios, não é? E fazer turismo. Mas Vrindavana é o lugar de serviço amoroso, puro a Krishna. Isso é Vrindavana. Não é o lugar de luxúria onde eu vou desfrutar. É o lugar onde nós servimos a Krishna. Onde dedicamos tudo o que nós temos para o prazer de Krishna. Isso é Vrindavana. Isso é verdadeira Vrindavana. Ok? Então aqui Prabhupada dá um significado muito bonito, falando, né, que ele mesmo estava construindo
Na época, então, que ele estava comentando aqui o Charitamrita, ele ainda não tinha construído o templo de Krishna em Balarama. Né? E veja, assim como o Prabhupada, assim, de sua bondade, Prabhupada queria nos dar a oportunidade, né, de visitar Vrindavana, ter um templo adequado para receber os devotos, principalmente os devotos ocidentais, e que pudessem adorar Krishna em Balarama. E assim a gente possa recordar Vrindavana, a gente possa recordar a verdadeira Vrindavana e cultivar esse espírito, né, da verdadeira Vrindavana. E Prabhupada termina o significado falando que eu mesmo, porque Prabhupada saiu de Vrindavana, quer dizer, da Vrindavana, da Balma Vrindavana, dessa Vrindavana material, né? E Prabhupada estabeleceu pelo mundo todo embaixadas de Vrindavana. Prabhupada criou essa oportunidade, né, da gente poder viver nessa consciência de Vrindavana em qualquer parte do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não tornar essas embaixadas um lugar mundano, com a nossa mentalidade mundana. Porque assim como um devoto puro, aonde ele está é Vrindavana, aonde uma alma condicionada está, isso aí é o mundo material. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado de tornar esses lugares que Prabhupada, quer dizer, na verdade, incrementar cada vez mais esses lugares sagrados com a consciência de Vrindavana, que é a consciência de serviço puro a Krishna, consciência de satisfazer Krishna. Satisfazer, de cultivar esse amor puro, essa atitude pura. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? A gente ouviu aí no significado, né, Prabhupada falando que muitos devotos não visitaram Vrindavana, né? E também essa questão dessa Prakrita e Aprakrita Vrindavana. Então, Prabhupada ele menciona no significado, né, que muitos grandes devotos não visitaram Vrindavana, mas ao mesmo tempo, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre como a gente fazer da nossa mente Vrindavana, né? Tornar a nossa mente Vrindavana. E também como Gadadhara Pandita disse, né? Onde quer que Chaitanya Mahaprabhu esteja, aquele lugar é Vrindavana, né? Mas ainda assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele foi visitar Vrindavana e Prabhupada começa o significado falando que ele não precisava ir para Vrindavana, mas ele fez isso para dar um exemplo de que todos devem visitar Vrindavana. Então, se eu puder falar sobre isso. Eu vou construir o templo para ele. Hã? E no significado da Prabhupada fala que construiu Krishna Balarama para receber os devotos do mundo inteiro em Vrindavana. Claro. Claro. Ninguém está questionando aqui que a gente não tem que ir a Vrindavana. Assim, mesmo dentro do significado de Prabhupada pode parecer contraditório, né? Não. Não, claro que o Prabhupada fala que mesmo as pessoas materialistas que vão para lá para negócio e tudo mais, se beneficiam com o lugar. Não é? Então, é lógico que é importante que os devotos visitem os lugares sagrados. Mas mais importante ainda, né, é que a gente se preocupe com nossa purificação.
Né? Porque a gente vai para esses lugares para se purificar. Esse é o objetivo, purificar a nossa consciência. Então, isso é o mais importante. Né? Então, é o banho do elefante. Né? Então, a gente vai para um lugar de peregrinação, né? Depois continua mantendo uma vida cheia de coisas estranhas. Né? Então, tudo bem, eu vou a Vrindavana, ou eu vou aos lugares de peregrinação para ouvir os sadhus. Aqui o Prabhupada mesmo citou um verso, né, que diz que aquelas pessoas que vão visitar os lugares sagrados, mas que não ouvem, não é, as grandes personalidades, e deu outras características também, são considerados como asnos e vacas. Então, realmente, sempre o objetivo, né, o mais importante é a purificação de nossa existência. Eu estou enfatizando isso porque muitas vezes a gente negligencia, se descuida da nossa própria autopurificação. E a gente, na nossa vida, a gente ainda realiza muitas atividades que são contraproducentes, né, com a autorrealização. Então não tem muito sentido, né? Como é que eu vou para um lugar para me purificar e ao mesmo tempo começo a fazer muitas coisas que são o contrário? Não é? Então, claro, muita gente que vai aos lugares sagrados tem seus motivos. E alguns são motivos espirituais, motivos puros, e outros não tão puros, não tão importantes. Né? Então, de fato, assim, eu acho que o objetivo mesmo é tornar a nossa mente Vrindavana um lugar para os passatempos de Krishna. Porque assim a gente vai se preocupar de purificar a mente, de controlar a mente, não negligenciar o controle da mente, que esse lugar tão especial, tão sagrado. Não vou permitir que a minha mente se absorva em temas estranhos, impuros. Eu vou zelar para ter uma mente pura. Não é isso? Então, esse tema é muito importante. Por isso que, né, Prabhupada instrui que a nossa primeira obrigação na vida espiritual é aprender a controlar a mente e os sentidos. Mas a gente continua, muitas vezes, convivendo com a nossa mente imunda, cheia de coisas estranhas. Então a gente não pode ficar à vontade, né, ou se sentir bem, ainda percebendo que a nossa mente insiste com muitas coisas mundanas. Então, estabelecer, né, como meta da nossa vida, né, a purificação da nossa existência, purificação, né, da nossa vida, principalmente de nossa mente, nosso coração. Ok? Então, obviamente, todos estão convidados a ir a Vrindavana, na Mathura, mesmo a Mayapur e assim por diante, todos os lugares sagrados. E ali se associar com os Vaishnavas, né? Poder cantar os santos nomes, poder realizar austeridade, né? Peregrinação. E assim, quando retornarem, retornarem cheios de entusiasmo, assim, desejosos de servir cada vez mais a missão de Prabhupada. Né? Cheio de desejos de espalhar essa missão, de ensinar a consciência de Krishna, esse entusiasmo de dar Krishna como o Prabhupada tem. Tem alguma pergunta, senhor? Maharaj,
como que nós podemos fazer de nossa mente um lugar aprazível para Krishna, né? Em ano de eleição. Em ano de eleição? Entre parênteses, como podemos misturar a devoção como nossa mente pode se tornar um lugar apropriado para o cultivo da devoção, se nós temos muito envolvimento com Como? política. Essa preocupação, né? Só se for transcendental. Left wing, right wing. Só se for transcendental. Não tem. Não há nenhum problema em lutar nesse mundo material por uma causa justa. Nenhum problema. Krishna foi o primeiro que falou para Arjuna: levante-se e lute. Mate. Foi o primeiro. Mas só que Krishna instruiu Arjuna como ele deveria fazer isso. Transcendental. Perda e ganho, vitória, derrota, livre de todo apego ao resultado. E sempre agindo de acordo com o Dharma. Então, se você estiver preparado para isso. Agora, se a primeira notícia que você recebe acerca de um candidato e já fica blasfemando, já fica irritado, é sua ignorância. Então, uma coisa é a gente poder lutar dentro desse mundo. E uma coisa é saber lutar nesse mundo sem se deixar envolver por esse mundo. O devoto, ele precisa ser transcendental à natureza material. Manter a sua mente fixa em Krishna. Prabhupada brigava, Prabhupada chamava os cientistas de patifes e tudo mais, mas Prabhupada estava desapegado, estava pregando a consciência de Krishna, a sua mente nunca deixou de ser Vrindavana. Prabhupada falava as coisas, mas ele não estava envolvido emocionalmente com tudo isso. Isso não tirava o Prabhupada de sua consciência de Krishna. Agora ficar brigando uns com os outros, com os devotos, a gente não reconhece mais um Vaishnava. Né? Então parte tudo para uma questão pessoal. Né? Então como se ninguém pudesse ter suas próprias opiniões. Então, se eu tenho uma opinião diferente da sua, eu sou um estúpido. Eu sou classificado como um estúpido porque eu tenho uma preferência, porque eu tenho um outro interesse. Não, todo mundo tem direito de decidir o que ele acha conveniente, suas ideias. Então tudo isso, gente, é o reino do ego falso. Tudo o reino do ego falso. Eu penso, eu acho, tem que ser assim, tudo isso é o reino do ego falso. A alma pode atuar nesse mundo, mas se ela fica sujeita ao seu ego falso, então ela está perdida. Então eu posso ter opiniões e vou respeitar as suas. E vou defender as minhas e vou respeitar as suas. Vou respeitar a sua pessoa, o seu direito de ter opiniões diferentes, o seu direito de votar em quem você quiser votar, sem ter que ser chamado de estúpido, de ignorante, de, sei lá, tantos nomes que eles dão aí, né? Então, cada um que tem sua mente, que cuide dela. Entendeu? Porque você é a primeira pessoa a ser afetada com ela. E depois quem está à sua volta. Primeira pessoa que perde a paz é você. Primeira pessoa que vai se deparar com um ambiente extremamente desagradável internamente é você.
E o pior é que não para aí. Porque o ambiente da paixão, né, ele pode se tornar assim, muito atrativo e atrair muitos outros aspectos do modo da paixão, como a luxúria, desejo intenso, apego e muitas outras coisas que vão incomodar muito mais ainda. Porque é assim, a gente vai se envolvendo com o modo da paixão, e o modo da paixão tem muitos aspectos, e tem aspectos bem negativos. Então uma coisa vai chamando outra, uma coisa vai atraindo outra. Né? E às vezes é para baixo, para o modo da ignorância. Não é para cima, é para a bondade. É daí para baixo, em geral. E a gente vê agressividade, violência, vê muitas outras coisas. Então, é isso. Então a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso coração, que é um lugar muitíssimo sagrado. E se tivermos que realmente entrarmos em alguma luta dentro desse mundo material, a gente tem que ir armado com a espada do conhecimento. Né? Então, armado com a yoga. Aí sim, a gente vai respeitar todo mundo. Vai lutar e tudo, mas vai respeitar as pessoas. Ok? É porque você está indo embora, a gente está aproveitando. Tá bom. Porque no Bhagavad Gita, a Arjuna mesmo fala para Krishna, né, que controlar a mente é mais difícil que controlar o vento. A gente também entende que como que a mente é o sexto sentido, né? E para o controle da mente também deve haver o controle dos sentidos. Por outro lado, os sentidos também vão ser controlados quando a mente é controlada. Então, como é isso, assim, a gente por muitos anos, né, estuda isso e chega um momento na nossa vida que a gente fica, puxa, mas eu não estou conseguindo controlar a minha mente, eu estou deixando minha mente ir para tantos desejos materiais e apesar da filosofia parece que eu não consigo controlar ela, então eu gostaria que você pudesse iluminar a minha mente. A Krishna fala duas coisas, né? Prática constante e cultivo de desapego. São duas coisas. Prática constante vai levar a gente à habilidade. Porque precisa de habilidade. Assim como a gente aprende a andar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a fazer muitas coisas, a gente também precisa desenvolver a habilidade para controlar a mente. E a habilidade a gente obtém com a prática constante, com o esforço constante. Você aprendeu a andar de bicicleta? Caiu muitas vezes até aprender? Não. Nunca caiu? Eu tinha uma técnica. Né? Bom, mas em geral, eu me lembro quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu caí muitas vezes. Às vezes eles colocam aquelas rodinhas dos lados, né, para não cair, né? Mas não tinha aquelas rodinhas. Então, corria, caía. Depois, pega a prática. Eu aprendi tinha um corrimão assim, eu segurava de um lado, ia no corrimão até que eu Pois bem. E a outra coisa é o cultivo do desapego. Porque se a gente não cultiva o desapego, né, e o desapego desse mundo e o apego a Krishna, então também é muito difícil, porque a nossa mente segue os apegos. Né? Então, a nossa mente está tão assim, adicta, tantos pensamentos e tantas coisas, e ela sempre está correndo atrás daquilo que ela gosta, daquelas coisas. Então, por isso que Krishna está falando, não é só o controle da mente. A gente canta Hare Krishna, não é? Para controlar a mente. Não é assim? A nossa meditação é nos santos nomes de Krishna. Então, quando a mente ela sentir o prazer superior da consciência de Krishna, então ela vai se sentir atraída com os pensamentos de Krishna.
Então a gente tem duas coisas. Uma é essa prática constante e a outra coisa é afastar a mente dos objetos de apego material e colocar ela para experimentar a consciência de Krishna. Então muitas vezes a gente canta nossa japa de qualquer jeito, quer dizer, nem aprende a controlar a mente, não conquista essa habilidade porque a gente faz de qualquer jeito, nem tampouco afasta a mente dos objetos de atração, porque não canta direito, né? E tampouco também desenvolve apego por Krishna, porque a mente não está com Krishna. Né? Então, precisa ter essa prática constante, né? Afastar a mente dos objetos de apego e colocar ela aos pés de lótus de Krishna. Krishna cantar, sempre ouvir os tópicos acerca de Krishna. E está sempre executando o serviço devocional. Então ela vai purificando, ela vai saindo das influências do modo da paixão, da ignorância, que isso significa se libertar de toda luxúria, de toda cobiça, e ela vai se situando no modo da bondade e começa a apreciar o que está no modo da bondade e vai superando os modos e vai experimentando esse prazer superior. Sem esse prazer, sem a atração, a gente não controla. Sem a atração por Krishna, o coração é quem manda. O coração é quem manda. Então, por isso que eu estava falando, né? Purificação da nossa existência. Purificar. Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. Ó, você se aproximar do microfone. Não, a pergunta está no. Não. Essas embaixadas implantadas por Prabhupada, que o senhor falou anteriormente, são os templos. Sim. Os templos. Os templos são embaixadas de Vrindavana. Pode ser que a gente não veja, né? Assim como a gente vai a Vrindavana, mas todos esses lugares são Vrindavana. Lugares onde a gente pode se dedicar a servir a Krishna. Vrindavana é isso. Todos estão servindo a Krishna. Ok, gente, está bastante tarde já, não é? Vamos cantar a nossa japa. Então, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.